Queridos irmãos, como estão todos? Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações neste momento. Aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos junto à doutrina dos Espíritos, nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, nos reunimos sempre em nossa sede, aqui em São Paulo, próximo a Santo Amaro, e lá então durante a semana nos reunimos para as reflexões junto ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, e assim podermos ter mais entendimento sobre as questões da vida, mais entendimento sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos acontece, aquilo que nos toca, e trabalhar de forma mais harmoniosa, mais saudável, todas essas questões. E aqui também, então, nós, da nossa comunidade, disponibilizamos através do YouTube, através do Face, da SECA, estas reflexões e esses estudos da doutrina espírita. Assim, então, vamos neste momento pedir aos mensageiros do bem, aos nossos queridos mentores e amigos espirituais, que nos envolvam com o seu amor, com a sua paz, para que nestes instantes possamos desligar a nossa mente, o nosso coração de todas as preocupações e estarmos aqui em plenitude, pedindo ao Mestre Jesus, como seus pequeninos discípulos, que Ele, com o seu amor maior, nos auxilie neste aprendizado tão importante que estamos fazendo, aprendendo a nos conhecer dentro do plano de Deus, aprendendo a nos conhecer como este filho muito amado, muito querido pelo Pai, com muitas oportunidades, com sementes valiosas de grandes virtudes para serem cultivadas no nosso dia a dia. E por isso aqui pedimos ao Mestre Jesus que nos ajude nesse aprendizado do desenvolvimento de todas essas virtudes que nos farão filhos de Deus mais amorosos, mais conscientes dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. E assim, por todas essas bênçãos que recolhemos e que iremos recolher durante os nossos estudos, nós agradecemos ao Mestre Jesus, à espiritualidade e ao nosso querido Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, e vamos nós então. Nós estamos no estudo do capítulo 12, é a perfeição moral o título do livro, do capítulo. Nós estamos com o livro dos Espíritos. E essa parte da perfeição moral, ela fica lá para o finalzinho do livro dos Espíritos, é dentro do livro terceiro do livro dos Espíritos. E estamos no item 1 deste capítulo 12, que tem como título As Virtudes e os Vícios. Então, para a gente fazer uma pequena introdução, porque a gente está na questão hoje 895, mas a gente já teve umas questões iniciais. Então, para a gente fazer uma pequenina introdução, a gente relembrou aqui a perguntinha que inicia esse item e que diz assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E o plano espiritual respondeu para o Kardec: a mais sublime das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. E vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder entender tudo que vem depois. O que é esse interesse pessoal? O que a gente poderia desmembrar para a gente poder saber então, né? Qual é a meritória, né? Qual é a mais meritória das virtudes? Então, o interesse pessoal, ele é composto
pela vaidade do corpo físico, pela nossa questão de status social, cultural, político. O interesse pessoal também é composto pelo nosso orgulho, né? Então é aquela questão, eu sou o melhor, eu entendo mais, eu sou o mais bacana, o mais caridoso. Isso tudo está ligado ao interesse pessoal. Outra coisa que está ligada ao interesse pessoal é o egoísmo, as paixões. Então, toda aquela questão da gente fazer as coisas pensando no que vamos levar em troca. Os privilégios, né? Então, os privilégios das ações que fazemos, privilégio dos próprios sentimentos, o eu em primeiro lugar. Então, o interesse pessoal, ele está ligado a tudo isso e também ao apego à matéria e tudo que vem desse apego à matéria. De tudo isso que nós falamos agora, que compõe o interesse pessoal, de tudo isso é que provém todos os vícios e todos os defeitos humanos. Então, por isso que a gente desmembrou, para a gente poder entender a resposta do plano espiritual. Então, a mais sublime das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal. Então, de tudo isso que a gente falou, para o bem do próximo, seja ele quem for, sem segunda intenção, ou seja, sem interesse nenhum. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade. Então, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na caridade desinteressada. E essa resposta faz a gente lembrar todo o trabalho do Mestre Jesus, né? Porque o trabalho do Mestre Jesus, ele começa dizendo, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele traz para nós uma dimensão do amor bem maior do que a gente estava acostumada e que até agora a gente ainda não conseguiu desenvolver, porque nós estamos ainda nessa fase ainda infantil, onde nós pensamos ainda nos nossos interesses. Então a gente ainda não consegue fazer a caridade na forma perfeita em que pede Jesus para nós que a gente realize, né? Muito bem. Aí também a gente lembra uma outra fala de Jesus. A gente lembra aquela fala que ele diz assim: fazei ao próximo como quereis que vos fizessem. Então, se nós temos a condição dessa regra sublime, né? De amar, da prática da caridade, que fora da caridade não há salvação, para que a gente possa estar bem, em equilíbrio, saudável de corpo e de espírito, conectado com o Pai, nós precisamos, né, estar dentro desse exercício, desse aprendizado do exercício da caridade e ir buscando se aprimorar, não é? A caridade é um outro conceito, é esse conceito maior, né, de amar, como traz Jesus. A gente poderia, então, analisar da seguinte forma, né? Lá no topo, como elemento principal da prática da caridade, vai aparecer o desinteresse pessoal, porque eu não conseguirei fazer a caridade sublime ou perfeita se eu tiver recheada de apegos, de interesses, de paixões, não vai dar, né? Então, para que eu possa fazer a verdadeira caridade, eu preciso fazê-la de forma desinteressada. E também me desapegar dos bens materiais. A caridade, ela pressupõe esses dois elementos fundamentais para a sua prática perfeita.
O desapego dos bens materiais e o desinteresse. Não, a gente não está dizendo aqui que a gente agora vai pegar tudo que a gente tem e vai pegar a nossa vida e todas as relações que temos e jogá-las para o alto e sair por aí, né, como ninguém. Não significa isso. Significa a gente se perceber e dosar todas essas condições. Não viver no reino do eu, do ego, né? Então, mas entender que nós fazemos parte de uma grande família, que temos sim direitos, mas temos muitos deveres, que estamos numa condição evolutiva de aprendizado e o que nos prende às dificuldades, sem dúvida nenhuma, é o apego aos bens terrenos, apego às situações emocionais, apego a sentimentos difíceis e também a questão dos interesses próprios, os interesses do eu. Então nós vamos assim com Jesus, pedindo a Ele que nos ajude a deixar para trás esse homem velho, cheio de interesse nas coisas que faz, interesses próprios, cheio de apegos, para a gente caminhar mais leve. Aqui a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, se não me engano, não servir a Deus e a Mamon, né? Não se deve servir a Deus e a Mamon. E não dá, né? A gente, dentro da doutrina espírita, a gente tem isso bem claro, que não dá para ficar em cima do muro, né? Ou eu entendo e pratico e vou me aperfeiçoando, ou então eu fico para trás aguardando uma próxima jornada, porque uma hora eu vou ter que fazer, a gente sabe que foi criado para evoluir, então uma hora vai ter que fazer. Posso até não querer fazer agora, mas posteriormente, né, amanhã talvez a situação aperte e eu vou ter que aprender a fazer como Deus pede, né? Aí depois desses elementos primordiais que a gente falou aqui, né, dentro da caridade, que é o desapego aos bens terrenos e o desapego aos interesses pessoais, é que vem toda a sequência de valores e de virtudes morais. Vem a benevolência, vem a indulgência, vem o devotamento, vem a abnegação e todas as outras. Mas se eu não tiver, né, como falava Paulo, se eu não tiver o verdadeiro amor, né, o verdadeiro desapego, né, aos meus interesses e aos bens materiais, eu não consigo fazer nada. E agora sim a gente vai lá para a questão que a gente está trabalhando hoje, a questão 895, onde o Kardec perguntou assim: a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, então tirando, né, defeitos e vícios sobre os quais ninguém se engana, porque nós temos. Qual o indício da imperfeição? Ou seja, o indício, aquilo que revela, aquilo que indica, a pista, então. Qual o indicativo, fora vícios e defeitos que está na cara que a gente tem e que mostra que a gente ainda é imperfeito, né? Uma criatura a se aperfeiçoar. Qual é o indicativo, assim, na lata, de que nós ainda somos imperfeitos? E o plano espiritual respondeu: o interesse pessoal. Porque sim, né? Quem é que não tem interesse nas grandes e nas pequenas coisas que faz? Então ele responde assim: o interesse pessoal é o indicativo, né, de que a gente ainda está numa condição de imperfeição. As qualidades morais que nós poderíamos dizer, a honestidade, a empatia, a responsabilidade, a justiça, o respeito, são geralmente como a adoração de um objeto de cobre. Um cobre é um metal semi-nobre, né? Então,
Adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Pedra de toque é uma rocha que se usava antigamente, bem dura, para testar a pureza de metais preciosos, o que revelava sua verdadeira qualidade, né? Então, voltando aqui, né? As qualidades morais, a honestidade, a empatia, a responsabilidade, são geralmente como adoração do objeto de cobre, que é um metal seminobre, que não resiste à pedra de toque, que vai testá-lo para ver se realmente aquilo não é só adoração, né? Se por baixo daquela camadinha, aquele verniz, né, de coisa boa, não tá lá um objeto feito, na sua essência, de um metal menos nobre. Aí o plano espiritual continua. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Tem o homem de bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser só dar uma olhada lá o que é ser homem de bem. Então, um homem possui qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, sim, não suportam em geral certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal, que a gente já falou, todas as coisas que estão dentro do interesse pessoal, para descobrir o fundo, ou seja, a verdadeira índole do indivíduo, né? Então a gente pode até parecer bacana, ter determinadas condutas, determinadas formas de pensar que façam com que o mundo ache que a gente é um ser perfeito, bacana. Mas basta acontecer uma coisinha, que às vezes é uma agulha caindo no chão, que vai ferir, né, o nosso íntimo, que vai mexer com aquele calcanhar de Aquiles, para a gente mostrar que a gente realmente não é o ser perfeito que a gente mostra que é. Por isso que o plano espiritual fez aquela metáfora do objeto de cobre e a pedra de toque. O verdadeiro desinteresse, continua o irmão respondendo, o verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. Assim, irmãos que assim têm esse desinteresse pessoal no seu íntimo, é uma coisa tão rara, né? São os grandes missionários, o Gandhi, a Madre Teresa, a Irmã Dulce e tantos outros missionários que estão, né, ocultos, mas estão por aí trabalhando e que se dedicam sem querer nada em troca, por prazer de ver o outro feliz, porque querem dedicar a sua vida a esse trabalho bacana. Então, é muito raro mesmo, né? O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, como a gente falou. Então, dentro da caridade, duas coisas são elementos básicos, fundamentais e prioritários: o desapego à matéria e o desinteresse. Então, ele fala aqui, o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens terrenos deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, é o trabalho que o plano espiritual aqui está mostrando para a gente, os exercícios que a gente precisa buscar realizar, caminhos pelos quais a gente precisa passar com Jesus para aprender, para se desenvolver na condição do se desapegar dos interesses próprios e também da condição dos bens materiais. E a Joana de Ângeles, num texto muito bonito, é uma mensagem que ela passou para o Divaldo, numa oportunidade lá em 2004. Ela vai falando sobre a condição, né, do apego e como a gente tem que fazer a libertação. Então ela fala assim: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-se de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual.
Existem valores que têm o significado que lhe atribuís, não passando de carga demasiado pesada para ser conduzida. Da mesma forma, sentimentos perturbadores e paixões dissolventes, se forem considerados peso injustificável, logo devem se diluir, cedendo o campo a ideias felizes e aspirações libertadoras. Então ela vai falando de coisas materiais, de sentimentos, do ego, que a gente sabe que a Joana de Ângeles, né, é essa mentora maravilhosa que trabalha com a nossa espiritualidade e com a questão psicológica, né, da gente. Nestes dias de exagerada cultura física, em que homens e mulheres entregam-se ao desenvolvimento das formas em disputa pelos campeonatos da beleza, conforme os vigentes padrões estabelecidos, muitos tormentos emocionais são acrescentados ao comportamento pessoal, desviando o pensamento e interesse pela aquisição de significados existenciais profundos. A forma exterior sempre está sujeita a alterações do processo transformador imposto pelas células no corpo no transcurso do tempo. Cirurgias corretoras, implantes, ginásticas, dietas, técnicas de rejuvenescimento, embora postergando o fenômeno do desgaste orgânico e da aparência, não conseguem impedi-lo, às vezes criando situações mais aflitivas, em razão da ansiedade e do estresse que produzem. O corpo físico é máquina divina emprestada ao espírito. Beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia são decorrências naturais das conquistas e prejuízos das experiências anteriores, ensejando reparação, aprimoramento interior, a fim de que a vida continue em plenitude. Sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que se possam transformar em tesouros imperecíveis que o acompanharão o seu possuidor para sempre. A ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político, social, religioso, artístico, científico, cultural, estético, afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas, homicídios, suicídios. Apesar disso, a sucessão inevitável dos acontecimentos apresenta sempre os que o substituirão, aqueles que alcançarão o pódio, deixando aqueles que estão no primeiro lugar no esquecimento e na sombra logo para o futuro. Inicia assim a tua experiência de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com esta atitude emocional superarás questões pequenas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisiona por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver em equilíbrio. Logo depois, revisa teus armários e depósitos onde acumula tudo quanto não te serve no momento, de modo a que te retires os excessos, para que sejam utilizados para tantos outros, com tantos outros, que compartilham conosco a mesma jornada. Oferece imediatamente também medicamentos que irão logo perder a validade, mas que permanecem nos móveis, esperando a chegada de alguma enfermidade, sendo que quando passamos pelos médicos, cada um dá o medicamento possível. Assim, agindo com segurança, irás aprendendo a doar os pertences que são sempre transitórios, para poder doar-te em favor do próximo. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa no conjunto social. A dor do próximo que te espia e sua miséria que te observa
são oportunidades preciosas para o teu aprendizado moral e fraternal, através do qual encontrarás a inevitável presença do serviço. Desse modo perceberás melhor que os teus são problemas de pequeno tamanho diante dos inabordáveis desafios que se apresentam para outras pessoas, algumas das quais lutam sem descanso, confiando e mantendo alto padrão de harmonia interior. Outras, no entanto, que não têm a mesma resistência moral, sob tais conjunturas derrapam no crime e na loucura. Constatarás então que a violência em muitos indivíduos, sempre resultado da ignorância e do abandono a que se encontram atirados, seja de natureza física, econômica ou moral, pode ser minimizada, quando não resolvida, se as pessoas generosas procurarem ajudar aqueles que padecem, desnorteados ou perseguidos. Se não podes apagar um incêndio devorador, diminui-lhe a voracidade com uma pequena porção de água enquanto não chegam os bombeiros. Fazendo a tua parte, estarás tornando a vida mais digna de ser vivida e o mundo melhor no seu aspecto físico e moral. Nunca te excuses de contribuir em favor de outrem, considerando sempre que dispõe de mais do que podes necessitar. Despojando-te de opiniões caprichosas, de conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirás que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação retirar-te dele. E com visão fraternal desenvolvida, constatarás que poderás também doar teus órgãos àqueles que estejam doentes e necessitando continuar a sua jornada física quando a tua encontrar o término. Despojando-te de tudo e oferecendo quanto seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que ele insufle amor e paz para todos sempre. Joana de Ângeles. E assim a gente fica com essa mensagem linda para guiar a gente por esse ano que vai iniciando. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.